Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês podem ver, tem uma luz gigante aqui do meu lado. Não é a luz divina, não, é só a luz do sol, que tá um calor desgraçado, não chove há não sei quanto tempo. Mas enfim, a gente grava mesmo assim para fazer esse YouTube girar. E a gente ganha por isso? É claro que não, porque o canal é minúsculo. Portanto, se você estiver assistindo, por favor, curta, compartilhe, isso ajuda e é de graça. Mas enfim, deixando de lado os problemas, vamos falar do tema do vídeo, que é Bruce Lee, a lenda, o lendário, o artista marcial mais famoso da história do cinema, o cara que já venceu Chuck Norris, deu uma surra num dojo inteiro. Enfim, o cara é foda, patroa. E eu vou falar especificamente deste filme, Conexão Chinesa. Eu sou um grande fã do trabalho do Bruce Lee. Eu acho que a contribuição dele para o cinema, principalmente para o cinema asiático, é gigante. Claro, ele meio que criou o estereótipo do asiático que tem que saber lutar em tudo que é filme. Mas mesmo assim, é algo louvável o que ele fez, e dado o preconceito que ele sofreu por ser um asiático em Hollywood. Algo que infelizmente não foi nem um pouco abordado no filme Era Uma Vez em Hollywood. Na verdade, esse filme ele tenta até fazer o contrário, ele tenta menosprezar o trabalho do Bruce Lee. Mas enfim, não vou falar desse filme e nem quero. Conexão Chinesa. Eu já assisti boa parte dos filmes do Bruce Lee e todos que eu assisti eu adorei. Mesmo que a história não seja grande coisa, só pelas cenas de luta já vale, assim. E Conexão Chinesa é um filme que, apesar do foco serem as lutas, não é um filme que tem nenhuma grande atuação, não é nenhum filme que tem uma grande história, mas é um filme focado na ação. É um filme que tem lutas excelentes. E é um filme que faz pensar, quando você para analisar o contexto histórico da China e do Japão. Na trama de Conexão Chinesa, o mestre do Bruce Lee é morto, né? Ele é assassinado por japoneses, né? De uma escola de artes marciais rival, né? A escola japonesa. E isso dentro da China, né? E o Bruce Lee, ele resolve vingar a morte do seu mestre, principalmente depois que no funeral do mestre dele, os japoneses vão lá para tirar sarro da situação. E aí o Bruce Lee fica puto da vida. E ele vai lá tirar satisfação com os caras. Ele vai até o dojo dos japoneses, ele espanca todo mundo, ele humilha os caras. E aí começa uma série de vinganças, um querendo sabotar o outro. E eu nem preciso dizer que o Bruce Lee passa o rodo em todo mundo, espanca geral, destrói. E ele acaba descobrindo que o mestre dele foi assassinado, não morreu por acaso. O que só deixa ele mais puto da vida. Acho que vocês nunca vão ver o Bruce Lee tão furioso como nesse filme. Sério, o bicho tá insano. Esse filme também tem aquela famosa cena em que o Bruce Lee dá uma voadora numa placa que está escrito: proibido a entrada de cachorros e chineses. E o Bruce Lee, puto da vida, dá uma voadora e chuta a placa para longe, né? E todo mundo na rua fica: caramba, nossa, que é isso, rapaz? Pois é, então, como eu falei, esse filme ele tem muito de contexto histórico nele. A China foi invadida pelo Império Japonês. O Bruce Lee nasceu em 1940. Já estava começando a Segunda Guerra Mundial, já tinha começado a Segunda Guerra Mundial. O Império Japonês ficou do lado dos nazistas, junto com a Itália fascista do Mussolini. E o Bruce Lee ele nasceu nesse período, né?
o Império Japonês só foi deixar a China depois de ser derrotado na Segunda Guerra. Então o Bruce Lee teria uns 5 anos, alguma coisa assim, né? Então ele cresceu com essa memória, com essa história de que o Império Japonês invadiu a China, tentou controlar a China, fazia parte do eixo do mal. Cara, então não tinha como ele gostar dos japoneses, né? E, infelizmente, essa cena da placa que eu falei, a placa que era proibido cachorros, proibido chineses, placas como essas, infelizmente, eram reais, né? Pessoas tinham preconceito com chineses, pessoas tinham... aliás, muita gente tinha preconceito com asiáticos como um todo, achava que era tudo igual, mas não é tudo igual. Havia preconceito entre o Império Japonês para com os chineses, né? E o Bruce Lee cresceu nesse meandro, então era óbvio que ele ia fazer um filme, e eu me respeito disso, mesmo que esse filme não tivesse uma grande história, mas teria ele batendo em geral, e é o que ele faz aqui. E, cara, as cenas de ação são maravilhosas. É o Bruce Lee, né? O cara sabia lutar como ninguém. Então, é óbvio, é o que sustenta esse filme. É as cenas de luta e é esse contexto histórico, se você, caso você tenha conhecimento. Agora que você está assistindo esse vídeo, você já tem um pouco, você já sabe um pouco do conhecimento a respeito disso. Olha só que bacana, não é mesmo? Enfim. E a história do Bruce Lee, ela é muito marcada por essa tentativa de trazer o cinema asiático, principalmente a China, né, já que ele era parte chinês, parte norte-americano, principalmente trazer a China, o Kung Fu, né, para a população de outros países, tornar algo... para além de popular, algo famoso, algo reconhecido, quebrar com estereótipos de que chineses são baixinhos, com que atrapalhados, né? Tentar mostrar que a Ásia não era uma coisa só. Não, gente, China não é igual ao Japão, né? Aliás, a rivalidade entre China e Japão vai muito além de tipo uma torcida de futebol, como é no Brasil e Argentina, algo que pra mim nunca fez sentido. Não, lá eles viveram uma guerra. O que o Japão fez na China foi algo absurdo. O que o Japão fez na Coreia também, foi algo atroz, sabe? Não é uma rivalidade de futebol, é uma rivalidade de guerra. Tem culturalmente isso deixou marcas até hoje, um sentimento assim de nojo, de asco, até os dias de hoje, sabe? O Ian Neves, do canal História Pública, fez um vídeo muito bom falando sobre as atrocidades que o Japão cometeu na Coreia. Eu falo a Coreia porque a Coreia como um todo, tá? Toda a Coreia. Eu vou deixar o link na descrição. E essa relação conturbada, né, é lembrada até os dias de hoje, principalmente por pessoas que nasceram naquela época, cresceram ouvindo as histórias dos crimes de guerra cometidos pelo Império Japonês. O Japão teve que mudar a cor da sua, não a cor, mas o símbolo da sua bandeira, né? A bandeira japonesa, do Império Japonês, era uma bandeira que tinha uma bola vermelha e vários raios de sol ao redor. Ora, eles tiveram que mudar. Eles viram que aquilo lá, pegava muito mal, assim, pra ser simpático, pegava muito mal, no mínimo. Então eles mudaram pro que é hoje, que é só a bola vermelha. Ele que tá na thumbnail do vídeo aí. Enfim, eu recomendo muito esse filme. Infelizmente, eu não sei se ele tá fácil de encontrar, o DVD. Eu nem lembro onde eu comprei esse DVD pra ser bem, mas eu lembro que saiu barato. Vem aqui, nessa edição que eu tenho, vem junto aqui um bônus
de um filme chamado Missão Suicida com o filho do Bruce Lee, o Brandon Lee. Não assisti esse filme, nem sei se é bom ou não. Pra quem não sabe, o Bruce Lee teve 2 filhos, né? O Brandon Lee e a Shannon Lee, né? O Brandon Lee infelizmente é falecido, a Shannon Lee ainda tá viva, né? E, enfim, eu recomendo, principalmente agora que você sabe dessa, pelo menos tem uma noção dessa ideia, dessa rivalidade, para usar um eufemismo, assim, uma pequena rivalidade que não é pequena entre Japão-China e Japão-Coreia, né? E, assim, politicamente falando, eu sou time China, me desculpe, não tem como defender o Japão nesse caso. Os caras ficaram do lado dos nazistas na guerra, não dá, sabe? Enfim, essa é a minha recomendação de hoje. Me comenta aí se você já assistiu algum filme do Bruce Lee, se você gosta de artes marciais, se você conhecia ou não essa história. Dê aquela curtida, aquela visualização. Então, isso sempre ajuda o canal e é de grátis. Eu vou ficando por aqui. Ainda pretendo falar de outros materiais asiáticos aqui, né? Ou que tenham ou que trabalham com algum contexto asiático. Lembrando que a Ásia não é um lugar único, assim como a África não é um lugar só, né? Não, tem vários países com várias culturas diferentes. E muitos desses países não se dão bem, né? O santo não bate, por assim dizer. Enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e até mais. Falou!